Vamos começar por tentar perceber o que é que está em jogo nestas eleições. E eu diria que nestas eleições estão em jogo três coisas diferentes. E sobre uma há alguma claridade e sobre as outras duas há menos claridade. E sobre uma não há claridade nenhuma mesmo. Primeiro Vamos ponto. lá. Há uma maioria de esquerda ou uma maioria de direita no Parlamento? Desse ponto de vista, há alguma claridade. Todas as sondagens indicam que Adil é uma expressão que eu acabei de ouvir agora na História do Dia. Adil. Adil, que é AD mais IL. Sim. Portanto, Adil mais o Chega, portanto, AD mais IL mais Chega, tem mais de 50% dos votos e claramente mais de 50% dos deputados. Isso não há nenhuma sondagem que não dê essa vantagem aos partidos à direita do Partido Socialista. Depois, o segundo ponto, que é um ponto que esteve, digamos, foi muito discutido no princípio da campanha e sobre o qual já não há unanimidade das sondagens, se bem que haja uma tendência forte, é saber qual é o maior partido. Isto é, se é o Partido Socialista ou se é AD. As sondagens quase todas indicam que será AD. Portanto, mas há uma, enfim, muito discutida, que indica o contrário. Portanto, isto é muito importante para saber quem é que vai ser chamado a formar governo. Porque uma situação em que, por exemplo, houvesse o Partido Socialista ficasse em primeiro lugar, com a tal situação que eu falei antes de maioria de direita no Parlamento, ou havia um bloco central que permitisse a Pedro Nuno Santos governar com o apoio do PSD, ou não se está bem a ver como é que uma geringonça, digamos assim, um governo tipo geringonça, poderia governar com uma oposição de direita maioritária. Pronto. Mas aí será, digamos, aqui já pode haver um ponto de interrogação. Onde não há claridade nenhuma é na questão de saber se AD mais IL conseguem ou não 116 deputados, que é o número mágico de metade mais um na Assembleia, portanto o número mágico da maioria parlamentar. Pronto. Esse aspecto é muito relevante, até porque nós temos um método de transformação de votos em deputados que, sendo proporcional, não é completamente proporcional. Portanto, só para te dar uma ideia muito concreta, hoje saiu uma sondagem, enfim, a sondagem, como até pelo número de inquiridos, é mais significativa e pelo próprio historial da empresa que saiu nas últimas horas, é da Universidade Católica. Poucas pessoas chamaram a atenção que tem 2.400 inquiridos. Eu próprio só me apercebi disso quando comecei a ver o relatório das sondagens. Não tenho o hábito de ir logo ler as fichas técnicas e a gente está por adquirido, uma sondagem são 1.000, 1.200, as pequenas 600. Portanto, é uma boa amostra, uma amostra muito alargada. Que tem uma coisa que é uma grande vantagem, permite ter subamostras suficientemente grandes, por exemplo, dos eleitores que dizem que vão votar AD ou vão votar PS, ou mesmo que vão votar Chega. Portanto, com isso consegue-se perceber de onde é que eles vêm, para onde é que eles podem ir e qual é o grau de indecisão. O que é muito interessante, porque dá uma informação que uma amostra mais pequena não consegue dar. Ora, esta sondagem indica, como eu estava a dizer, que com a intenção de voto nas legislativas, digamos, transformação enfim, já sabemos que há os indecisos, já falaremos deles. Estamos com 34% para a AD, 28% ao PS, 16% para o Chega. E depois os outros partidos. Hoje há um jornal, enfim, faz uma manchete a dizer, sem Chega, a esquerda tem mais que a direita. Bem, tirar o Chega da direita é um pouco estranho, mas independentemente disso, isso é olhar só... Fazia esse casqui, não. É um bocadinho como cantava a Lenda d'Água. Se cá não faço, eu fazia esse casqui. Pronto. Não, mas a lógica é... Não há entendimento. Votos da Adil, que é 41%, AD mais IL. AD mais IL, que dá 41%, no caso desta sondagem, são menos do que a soma da intenção de voto dos outros partidos todos, menos o PAN, que eles não põem lá naquelas contas. Por um voto de diferença. Um ponto percentual de diferença. Um ponto percentual. Ora bem, esta sondagem tem uma coisa que eu não vi nas outras, pelo menos ninguém publicou, e eu penso sobre isto, nem sei se foi publicado em algum sítio, a RTP, que é quem encomenda estas sondagens, não deu muito destaque a isso, que é uma projeção do número de deputados. Ora, olhando para essa projeção do número de deputados,
O que é que se verifica? Verifica-se duas coisas. Ponto 1, que o partido que fica à frente é mais beneficiado, como vem nos livros, portanto estamos a falar da AD. Os partidos pequenos são mais prejudicados e, portanto, todos aqueles pequenos partidos à esquerda têm uma percentagem do número final de deputados menor do que a sua percentagem nas urnas. Se nós somarmos o intervalo menor, repara, isto, por exemplo, vou dar um número, para a AD prevêem entre 88 e 98 deputados. E para o PS entre 70 e 80. Em média, isto é uma diferença de 18 deputados. Portanto, é uma diferença maior do que só aquela que vem. E atenção, nós estamos a contar com os votos de imigração. Contando com os votos de imigração, esta diferença pode saltar para 20 deputados. Porque, enfim, sempre que o PSD ganha, elege 3 deputados de imigração e o PS elege 1. Foi ao contrário nas últimas eleições, mas é muito raro isso acontecer. Ora bem, enfim, há o Chega desta vez, não sei se o Chega terá algum impacto no voto fora da Europa, mas enfim, é uma história um pouco diferente. Mas esta distribuição de deputados dá, como vês, 18 deputados de diferença. Se somarmos os 8 a 10 da IEL, vamos pôr aqui o intervalo do meio, estamos a falar de 9 deputados, são 27 deputados de que a ADIL tem vantagem sobre o PS. 27. Ora, o número máximo de deputados que esta previsão, o número máximo de deputados que esta previsão dá para Bloco, CDU e Livre, são 17. Fica muito longe. Fica muito longe. Portanto, dizer que a ADIL fica atrás, a ADIL, portanto, a direita sem Chega, em número de deputados, fica atrás da esquerda, é... Olha, wishful thinking. Portanto, vontade que fosse assim, mas não é. Pronto, objetivamente. Mas atenção, repetindo, só para termos ideia, porque as pessoas têm ideia disso. Há uma probabilidade elevada de termos uma maioria dos deputados à direita do Partido Socialista, e isso eu diria que é uma probabilidade muito elevada, quase certa. Seria uma grande surpresa se na segunda-feira à noite houvesse uma maioria de esquerda no Parlamento. Há uma probabilidade forte, mas mais pequena, da força mais... Eu não estou a falar de sondagens, depois vamos à campanha. Da força mais votada ser a AD, e há com os dados das sondagens, uma possibilidade muito pequenina de, com estas sondagens, a AD mais a IEL terem maioria absoluta. Portanto, é isto que está em jogo, o que dá um dia seguinte complicado. Como já percebemos, muito não é? Complicado. O que dá um dia seguinte complicado. Parecido com os Açores. Pronto. Isto é, que será o momento do Presidente da República. Sinais de mudança e de alguma instabilidade. Mas isso deixamos cá para a discussão de dia 11. Temos toda uma segunda-feira para avaliar toda uma segunda-feira para avaliar isso, sentarmos só a especular. Pronto. Agora, outro tema, indecisos. Os indecisos tiveram uma atenção nesta campanha como nunca tinha acontecido antes. Nunca. A terceira força política, não é? Sim, ainda hoje de manhã falámos disso. Ora bem, porquê é que se fala tanto dos indecisos? Fala-se muito dos indecisos por duas razões. Primeira, as sondagens, não sei se pela forma como estão a ser feitas, mas de uma forma genérica, estão a indicar um número de indecisos superior ao que era habitual neste tipo de eleições. Ricardo Reis, da Universidade Católica, esteve aqui no História do Dia e diz que no caso deles que usam o mesmo método, portanto comparável, há claramente uma subida do número de indecisos a poucos dias das eleições. Temos mais indecisos do que é costume. Segundo aspecto, há muita percepção de que a decisão dos indecisos na última semana, em 2022, permitiu a surpresa que aconteceu nessa eleição com a vitória, com maioria absoluta, de António Costa. Não a vitória de António Costa, que na altura praticamente todas as sondagens davam como garantida, mas, sim, é um retrato parecido com o 2, só que ao contrário, não é? Portanto, a relação entre António Costa e Rui Rio na altura. Rui Rio era ao contrário do que é hoje em Pedro Nuno Santos e Montenegro, mas, tal como na altura, havia uma sondagem que dava ao contrário, tudo o resto dava a vitória de António Costa. Mas nenhuma sondagem dava a maioria absoluta. E atribuiu-se isso à questão dos indecisos.
à forma como ele conseguiu mobilizar na última semana de campanha esses indecisos. Sobretudo, voto útil. Voto útil da esquerda num Partido Socialista para tentar evitar a entrada do Chega, a possibilidade do Chega lá chegar. É um daqueles casos muito curiosos, e quase que diria de livro, em que uma sondagem boa para o PSD, que era aquela que dava a hipótese do Rio ganhar, foi fatal para o PSD porque mobilizou o adversário. Há muita percepção entre os políticos que é preciso ter boas sondagens para ganhar as eleições. Às vezes é ao contrário. Esse foi um caso em que foi ao contrário. E depois também houve os Açores há pouco tempo, em que as sondagens também se enganaram e a explicação são os indecisos. Ora bem, o que nós sabemos sobre os indecisos e sobre esse aspecto, mais uma vez, o relatório completo da sondagem da Universidade Católica é muito interessante de ver. Ele permite ver, eu vou tentar simplificar, não vou entrar em detalhes, porque são muitos números, muitos quadros, muitas colunas, muitas tabelas. Basicamente, por exemplo, eu tenho ouvido dizer que a maior parte dos indecisos estão à esquerda. Isso é um corolário de, na avaliação dos indecisos, eu estar a considerar os votos de partida, os votos de 2022. De facto, os votos de 2022 foram maioritariamente à esquerda, portanto, se a amostra dos indecisos for proporcional, terão que estar maioritariamente à esquerda. Mas o que estamos a notar é que há uma transferência de votos. Uma transferência de votos e o partido que perde mais, como também era expectável, naturalmente é o Partido Socialista, que aparece, digamos, mais representado no voto anterior nos indecisos. Quando passamos para a intenção de voto, equilibra. Já não está sobre-representado. E há aqui dois dados interessantes, quer dizer, vendo em detalhe, que é, por um lado, a transferência principal é do PS para o PSD, e quando olhamos para os votos dos abstencionistas, quem ganha mais é o Chega, o que está de acordo com a nossa expectativa, digamos assim. E, aliás, o Chega, com a subida que tem, que não sabemos se vai ser esta, vai buscar votos a toda a gente. Mas quem perde mais, apesar de tudo, continua a ser o PSD. Portanto, em termos de percentagem de... Quer dizer, o PSD-AD ainda perdem muito para o Chega, apesar do ambiente que temos de eventual dinâmica de vitória. E também, José Manuel, há muitas mulheres nos indecisos? Também há essa... maior percentagem de mulheres do que de homens, mas também maior percentagem de jovens. Portanto, as mulheres tendem a votar menos no Chega, mas, por exemplo, na AD, mulheres e homens é muito equivalente. Eu quero acrescentar aí qualquer coisa, porque se anda para aí a vender a ideia de que as mulheres votam à esquerda, mas não... votam e pronto, e começam a correr estas coisas e depois não há absolutamente nada, porque pronto, sei lá, também há gente que acredita que a Terra é quadrada, mas pronto. E então, as intenções de voto nas legislativas, porque eu adoro quadros, tudo o que seja quadros com tabelas, consigo ficar a olhar para isto como para a Mona Lisa, é uma coisa que, pronto, fascina-me. E então, a intenção de voto nas legislativas das mulheres é de 26%. Já na AD, no PS, é de 22%. Ou seja, os homens pensam votar maioritariamente na AD também, mas, portanto, nós temos aqui uma representação de mulheres para votar na AD de 26% contra 22% no Partido Socialista. Mas o verdadeiro abismo é nas mulheres jovens. Nós temos 25% das mulheres com idades entre os 18 e os 34 anos. Não é mulheres, aqui é o universo todo, desculpa lá, Helena. Estamos aqui, 26. Sim. Ali. Ali, quando vais aos 18, 34, é o universo todo. Já está nos homens e mulheres. Mas aqui depois vamos pelos jovens e depois irei a essa parte, que está com 8% para os homens, para o universo todo, homens e mulheres com idades entre os 18 e os 34 anos. A intenção de voto no PS entre os jovens seria o quarto partido. 8% para o PS, 11% para a IEL, 18% para o Chega, 25% para a AD. Portanto, aqui
a AD entre os jovens tem 3 vezes, ganha por 3-1, digamos assim. Sim, sim. A cada 3 votos na AD há um voto no PS. Bem, mas isso são aquilo que nos dão, portanto, de facto, se pensarmos, são intenções de voto. Quando pensamos em indecisos, a indecisão é ligeiramente superior entre as mulheres e entre os jovens, apesar de já haver estes resultados, atenção, apesar de já haver estes resultados. Portanto, onde é que eu tenho aqui para te dar uma ideia? O não sabem quem vai votar, é um pouco maior nos jovens. Não sabe, por exemplo, os números globais são 16%, nos jovens está mais ou menos igual, nas mulheres é que é muito diferente entre homens e mulheres. As mulheres estão com 21% e os homens com 11%. Portanto, há maior grau de indecisão entre as mulheres do que entre os homens. Eu acho que não é indecisão. Não, é esconder. A manha, talvez. Sim, vocês sabem melhor isso. Eu não posso dizer isso, vocês podem. Não, a manha, as mulheres têm mais dificuldade, ou optam, não quero pôr isto a valorizar ou desvalorizar, mas nós sabemos como, em termos de discurso, são mais evasivas, menos declarativas e, portanto, podem optar por dizer que estão indecisas. Este inquérito é por telefone? Este inquérito é por telefone. É por telefone. Não é presencial, é por telefone. Hoje, pode ajudar a explicar o nosso também. História do Dia, o Ricardo Reis explica muito bem como é que isto é feito. Enfim, explica muito bem como é que são gerados os números, como é que eles fazem para equilibrar. É uma boa lição sobre como se fazem sondagens. Bem, tudo isto para ter ideia de que se eu puder fazer uma previsão sobre o que vai acontecer aos indecisos, a minha previsão é boa parte deles vão ficar em casa e não vão votar. E entre os que vão votar, vão-se distribuir mais ou menos como acontecia entre os outros partidos, com uma grande exceção. O resto pode haver ali flutuações grandes, mas eu diria que a grande exceção, na minha antevisão, é o Chega vai perder. Há um sinal de que o voto no Chega é mais firme neste momento, mas está ao mesmo tempo, mas pode mudar, e a ideia que existe de estudos anteriores, designadamente do que aconteceu nos Açores, é que à última da hora o Chega pode também sofrer com o voto útil e, portanto, pode aqui haver indicação, é o único partido que está sempre a descer nas sondagens todas, é o único partido que vem sempre a descer nas sondagens todas, conforme vão desaparecendo os indecisos. Portanto, dá a ideia que ele tinha um voto firme quando os indecisos eram muitos, que uma grande parte desse voto firme continua lá, só como o universo vai ficando maior, a percentagem vai diminuindo. Portanto, estás a ver? Pronto. É a minha eu não gosto de fazer previsões só no dia seguinte, mas eu diria fazer esta Mas o voto útil é, por definição, aquele que vai para os partidos que têm mais possibilidades de ganhar. O voto útil é muito interessante. Mas quando há uma pré-geringonça, o voto útil também pode ser em tornar os outros partidos os mais. Agora vamos à campanha, não é? Portanto, vamos à campanha. Há uma grande diferença, a meu ver, desta campanha com a campanha anterior, no que respeita ao Partido Socialista, sobretudo, mas também à AD, portanto, AD/PSD. Na campanha anterior, o então Primeiro-Ministro, candidato líder do Partido Socialista, António Costa, apostou tudo no voto útil. E isso foi muito evidente desde o momento dos debates. Os debates que ele teve, designadamente com Jerónimo de Sousa, foram duríssimos. Horrível. Duríssimos. Jerónimo de Sousa estava atordoado. Jerónimo de Sousa mudou o fácias durante o debate, até porque António Costa não estava à espera. Tinha sido sempre muito cordato com Jerónimo de Sousa e o debate foi duríssimo. Foi duríssimo, portanto, ele foi atropelado, literalmente, naquele debate. E todo o discurso foi muito coerente do princípio ao fim. Era, se querem estabilidade governativa, votem no PS porque estes senhores roubaram-nos o orçamento. Portanto, não contamos com eles, a geringonça é passado. Nesta eleição não foi assim. Nesta eleição foi, quase que tanto faz votar num como votar no outro. Um momento ou outro em que Pedro Nuno Santos veio, mas se nós não ganharmos, não vale a pena votar no LIVRE e tal, portanto. Mas esse discurso foi-se desfazendo, até porque ele tinha 2 problemas, ou 3 problemas, se quisermos. Primeiro, não havia um chumbo de orçamento há pouco tempo, não foi por isso que o governo caiu, portanto não havia uma pressão grande para dizer eles não são confiáveis. Segundo aspecto, também relevante, nunca a posição do Partido Socialista foi, sobretudo na campanha, de liderança, no sentido de dizer vamos a isto,
votem em nós, porque tem que ser, não é? E finalmente há o aspecto que porventura é o mais importante, é que isso vai contra a própria natureza de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos provavelmente, quer dizer, eu não sou capaz de jurar se ele prefere um governo de geringonça ou um governo sem geringonça, mas todos os sinais que vieram da campanha foi, bons amigos no dia seguinte. Portanto, estamos aqui, quer dizer, e desse ponto de vista, para um eleitor que queira, um eleitor mais radical, digamos, mais Bloco, ou mais PCP, ou mais livre, a ideia é, vamos tentar puxar o PS para a esquerda, portanto, não há nenhuma razão para irmos votar, porque, inclusivamente, aquilo que poderia ser o grande argumento de Pedro Nuno Santos, quer dizer assim, para nós termos uma chance de votar no dia seguinte, não basta a maioria de esquerda, é preciso que eu fique à frente do PS, da AD. Ele não usou esse argumento. Ele nunca usou esse argumento, que era o argumento mais importante para o voto útil. Quer dizer, temos que concentrar votos, porque se eu ficar atrás de Montenegro, isto pode ficar complicado. Ele não foi capaz de usar esse argumento. Em contrapartida, a AD fez uma campanha muito diferente daquela que fez o Rio há 2 anos, e essa campanha foi sempre no sentido, nós estamos cá para ser o primeiro partido e estamos cá para governar sozinhos. Sozinhos ou com IEL, pronto. O que colocou sempre muita pressão sobre o voto no Chega, porque o voto no Chega, de acordo com este discurso, enfim, de acordo com este discurso, não estou a dizer que estou a defender isto, estou a dizer, de acordo com este discurso, o voto do Chega é um voto inútil, porque é um voto que não serve para formar uma nova maioria. Pelo menos não serve diretamente, não há nenhuma garantia que sirva. Portanto, a única garantia que há é ser o primeiro partido. Portanto, repara, Montenegro assumiu um risco grande, que foi dizer, eu governo se ficar em primeiro lugar. Repara, e isto que é dizer, se querem que eu governo, tem que me dar o primeiro lugar. Pedro Nuno Santos não fez o mesmo. Não fez o mesmo. Ficou sempre equívoco, porque ele ora hesitava entre dizer, se eu ficar em primeiro lugar, quero o apoio do PSD, ora hesitava em dizer, se eu ficar em segundo lugar, eu dou uma volta a isto com a geringonça. Portanto, andou ali a hesitar entre uma coisa e outra e ficam em águas de bacalhau. Portanto, desse ponto de vista, a campanha mostrou um Montenegro, até ao meu olhar, melhor do que era a minha expectativa, e julgo que isso aconteceu com muitos eleitores. Porque Montenegro tinha andado escondido, não estava no Parlamento, era alguém que andava pelo país a fazer, o que é que ele anda a fazer, a ir aos conselhos todos, andou a unir o partido, aparentemente, parece que ele fez bem, que fez com competência. E, portanto, ele conseguiu não só isso, como conseguiu, para todos os efeitos, apesar da pressão, ter um programa com pés e cabeça. Não foi pensado para aquela altura, mas com um cenário macroeconómico, com propostas, com pés e cabeça. Podemos discordar ou concordar, mas não era uma coisa, promessas avulsas para a campanha eleitoral. E isso também foi um contraste grande, sobretudo com o Chega, porque o problema do Chega é, mas o que é que eles querem realmente? Quer dizer, fazem umas promessas, assim um bocadinho, toda a gente depois pensa a dizer, mas isso é impossível de pagar, como a promessa das pensões, e isso criou, porque se Montenegro se destacou, surpreendeu pela positiva, e na minha perspectiva, Pedro Nuno Santos surpreendeu pela negativa, ao contrário de muita expectativa, que ele era muito bom orador, que falava muito bem, que era muito ágil, não aconteceu isso nos debates, e não aconteceu isso depois na campanha. E, portanto, as previsões, nomeadamente as feitas aqui neste programa, de que ele ia ganhar as eleições, são capazes de... A memória é uma coisa que às vezes incomoda, porque a Helena Matos disse que Pedro Nuno Santos ia ganhar as eleições. Ou seja, ia ganhar, Montenegro ia perder. Ia ganhar o PS e ia vencer as eleições. Agora, quem se portou mal nas eleições? Eu acho que quem se portou mal nas eleições foi claramente André Ventura, fez uma má campanha, andou muito errático, quando percebeu que estava a perder, quer eventualmente o sonho de chegar a primeiro lugar, que ele chegou a ter com algumas sondagens, começou a evaporar-se. Portanto, a discussão andou ali um bocadinho errática, ele não teve um discurso coerente, falou de uns temas de um dia, de outros temas no outro, foi buscar uns temas antigos, voltou. Portanto, ele não fez claramente uma boa... E depois fez opções de campanha também muito discutíveis, sim, relativamente à forma como não quis ir para a rua, andava sempre metido numa bolha. Eu sei que ele tem... Há uma agressividade em relação a ele da parte de uma parte da população, que eu acho que ele, inclusive, se quisesse, ele devia
no limite, tentar capitalizar isso. Quer dizer, uma das coisas que correu bem a Montenegro foi a forma, eu diria, perfeita, que é uma coisa rara de acontecer, como ele reagiu à história dos climáximos, não é? Que foi com calma, não fugiu para limpar a cara, falou todo pintado aos jornalistas, não se mostrou muito irritado, mas não deixou de colocar um processo de crime contra quem lhe fez aquilo. Portanto, fez tudo bem nesse dia e isso contou a favor dele. Ao contrário da forma muito mais desastrada como aconteceu no começo do Partido Socialista na Ala Magna. Mas era difícil reagir. Não, era muito difícil reagir. Era muito difícil reagir, mas houve ali dois momentos complicados. Bem, um é quando está a ser interrompido, não é tão... A agressão não é a mesma coisa que até porque ele não percebia o que é que estava a acontecer. E depois, mas houve ali uma coisa que também foi, eventualmente, que é quando a senhora vai ao palco com a Bíblia, há ali uma dificuldade em lidar com aquele momento, que aparentemente era uma apoiante. Portanto, sim. Era uma apoiante e, portanto, houve ali uma agressividade, porventura, excessiva. Portanto, não correu bem. Portanto, e depois o comício foi um bocado por ali abaixo. Não, e havia coisas que são um pouco inexplicáveis para o Partido Socialista, quer dizer, a falha de som que já tinha acontecido antes, não é? E volta a acontecer. Eu sei que pode sempre acontecer uma falha de som, mas na verdade parecia o momento dos azares todos juntos, quer dizer, era mesmo muito, não é? Ora bem, voltando à campanha, sim, e só para telegraficamente, que isto já estou a olhar ali para o relógio, eu acho que a campanha correu bem à CDU, no sentido de que a CDU teve um discurso muito coerente, é um discurso que eu diria em muitos aspectos de nicho, mas a CDU esteve muito mal genericamente nas sondagens. Eu já aqui disse que ela não ia desaparecer o grupo parlamentar, porque tem muita concentração de votos, sobretudo em Lisboa e Setúbal, que são dois distritos que elegem muitos deputados. Eu hoje não sei se a CDU não vai aguentar uma votação próxima da que teve da outra vez. E repare, esta concentração de votos permitiu à CDU, com menos votos, ter mais deputados que o Bloco de Esquerda, nesta legislatura que agora acabou. Sobre o Bloco na campanha esteve melhor do que nos debates, mas a Mariana Mortágua andou sempre atrás com o problema daquilo que disse com a sua avó, e isso tornou-se um tema de campanha, e depois ela acrescentou outros erros pelo caminho e nunca se libertou disso. Finalmente, eu acho que há um outro vencedor e um outro que eu diria que temos que ver o que acontece no dia das eleições para perceber se é vencedor ou se não. Eu creio que Rui Tavares já ganhou alguma coisa e muito provavelmente vai deixar de ser deputado único. Portanto, ele conseguiu ter bons debates e uma campanha que não foi nada especial, ele andou muito sozinho, também não tem, aquilo é um partido pequenino, sem recursos, mas conseguiu sempre, de uma forma ou outra, intervir, mesmo no momento em que foi muito atacado por Mariana Mortágua, porque claramente há eleitores que hesitam entre o LIVRE e o Bloco, e isso nota-se também naquele estudo da Católica. Há claramente isso. Finalmente, eu diria que quem teve uma das campanhas mais difíceis, por causa do voto útil, era Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Ele esteve, de uma forma genérica, bastante bem durante a campanha, e até bem durante os debates, mas eu não sei se isso foi suficiente. Só se perceberá no dia seguinte. Porque, de facto, a pressão sobre o voto útil Agora, a questão é, como este partido depende muito do voto jovem, muitas vezes de primeiros eleitores, é possível que o voto útil não seja tão eficaz junto deste tipo de eleitores que está menos habituado a saber onde vota ou não vota e, portanto, ele consiga safar-se. E sendo que ele corre um risco que não é pequeno, que é o risco de não ser eleito em Braga, que é o círculo dele, e onde a Iniciativa Liberal só elegeu um deputado e qualquer quebra de votação pode comprometer esse deputado. O que para a Iniciativa Liberal seria trágico, porque seria mais um líder sem o palco do Parlamento. Sem o palco do Parlamento. Enfim, todos eles tiveram primeiro Carlos Guimarães Pinto, não foi eleito, deixou da liderança, depois veio João Coutinho Figueiredo por ser o único deputado. João Coutinho Figueiredo saiu, e se agora eles tivessem uma situação semelhante seria muito complicado. Mas isso só podemos saber domingo à noite. Ainda não falaste do PAN. Falta-me o PAN. O PAN, acho que o PAN fez maus debates e má campanha, e eu acho que o PAN pode, de facto, perder. O PAN era um partido, a Inês Real fez cartazes, é um partido de causas, mas nós depois pensamos que causas, e as causas que eventualmente poderiam alargar o PAN foram assumidas por outros partidos, em particular pelo LIVRE,
em particular pelo livro para o voto mais jovem, e ela ficou mesmo como, olha, estávamos ainda há bocado a ouvir o telefonema e é a dona do Micas, não é? O Micas, o gato. Micas, o gatinho que ela tem que tratar antes de ir para o comício, ou antes de fazer a viagem, e é um bocado curto, além de que o discurso tornou-se muito cassete, e portanto ela fez uma das piores campanhas, na minha perspectiva.